Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas e eu quero falar sobre um assunto bem polêmico com vocês e... Só um minutinho, deixa eu tirar essa música. Tá vendo como a música influencia a gente, né? A gente muda até o tom de voz. Mas enfim, voltando. Se minha câmera deixar, né? Eu falar. O Edu vai editar mesmo. Imagina ele edita e põe essa parte de falar, não vou não. Ai, vi a cara dele. Então, gente, o meu tema é um pouquinho polêmico. É... Música secular. O famoso músicas do mundo, que a turma fala, né? Mais conhecida pelos crentes, como música do mundo. Enfim, esse tema é um pouquinho polêmico e tem muitas pessoas que têm muitas visões a respeito disso, são muitas ideias e muitas teorias a respeito. E eu vou falar a minha opinião e é o que tem me abençoado, o que me abençoa. E a intenção desse vídeo é realmente abençoar você. Se você ouvir, retenha aquilo que é importante para você e aquilo que é bom para você. Amém? Bom, para mim é algo muito simples. Eu já ouvi música do mundo e eu ouvia muito antigamente, na minha adolescência. Eu ouvia muito e não tava nem aí. Na verdade, eu era aquele cristão, um pé no mundo e um pé na igreja e tudo mais. Mas louvado seja Deus que ele me achou. E como diz a música, né? Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. E ele me encontrou. E hoje eu entendo um pouco mais. A questão de música, ela realmente é muito... ela influencia muito as pessoas. Por exemplo, se eu estiver escutando uma música lenta, aquela música vai me deixar... Ela vai tender a me deixar meio down, né? Agora, se eu escutar aquele... né? Um funk, se eu escutar um funk, né? Um funkeiro, escuta um funk, aí pá, os caras já começam, né? As meninas, por exemplo, escutam um funk e já começa a putz, putz, entendeu? Ou, não é putz, putz, né? É tchum tchá tchá. Tchum, tchá, tchá. Enfim, os ritmos e tudo mais, eles nos envolvem, ele envolve a gente. E... Buguei. Coloca a tela cinza. Não Não, então. E as músicas, elas nos influenciam. Tanto que pode ver que a música, ela... O que a gente... Qual é a primeira coisa que acontece num culto, numa igreja? É o louvor. O louvor é o primeiro... Ô, Luan, eu tô gravando. corta. Mas continua. É o primeiro. É a primeira coisa que acontece na igreja, num culto, é o louvor. Agora, por quê? O louvor é um momento onde nós exaltamos ao nosso Deus, exaltamos aquele que é todo-poderoso, aquele que a gente crê que salvou a nossa alma, nos livrou de todo pecado, nos limpou de todo pecado, nos salvou do inferno e da morte. E aí nós entregamos a Ele toda a nossa devoção, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós cremos, nós colocamos, a gente expõe isso com os lábios, porque louvor significa elogiar. Então nós começamos a elogiar a Deus e exaltar o nome dele. E isso é muito importante, porque quando nós louvamos a Deus, a gente atrai a presença dele, a gente atrai o poder deles sobre as nossas vidas. Agora, quando nós falamos a respeito de música secular, música do mundo, que não fala o nome de Deus, talvez você pense e diga assim, mas tem um monte de música gospel que se diz gospel, mas fala um monte de coisa que não tem nada a ver com gospel, que nem exalta o nome de Deus. Ok, amém? É só não ouvir. Da mesma maneira que você não pode ouvir a música secular e você acha que uma música gospel não está sendo tão gospel, é só não ouvir. Ninguém está te obrigando a nada. E a respeito da música secular, a Bíblia nos diz que nós temos que louvar a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Então não existe uma pausa. Nós temos o nosso dia 24 horas, né? Por dia, nós temos 24 horas. E dentro dessas 24 horas, a gente tem um horário que a gente dorme,
tem horário que a gente almoça, janta, toma café. E é nesses momentos que nós temos que louvar a Deus. E o louvor, ele não se limita, a adoração a Deus não se limita à música. Ela é um estilo de vida. Mas não é sobre isso que eu quero falar. E, e quando nós escutamos músicas nada a ver, que não falam a respeito de Deus, edifica você? Porque a mim não edifica. Eu já ouvi muito e eu, sinceramente, não quero escutar de novo. Talvez você seja um músico ou um cantor e fale assim, ah, não, mas eu escuto porque é muito bacana aquela questão da técnica. Nossa, fulano tem uma técnica muito boa. Cara, quem é que criou a música? Quem que criou todas essas coisas? Quem deu o talento para essas pessoas? Não foi Deus? Então, se você quer ter uma ótima técnica, se você quer ter uma desenvoltura melhor, não é melhor você conseguir isso adquirindo de uma intimidade com Deus, fazendo uma aula com alguém que possa edificar realmente a sua vida? Porque não é necessário você assistir ou ouvir outras músicas. Ah, eu preciso tirar uma música. Nossa, eu preciso ouvir tal música porque a técnica de fulano é boa, porque a voz de fulano, o timbre de voz de fulano é muito boa. Cara, não. Não. Deus, ele é todo poderoso, ele é muito criativo, você não precisa de ver outras coisas. Muito menos também transformar uma música secular numa música gospel, uma música que pode, assim, colocar para louvar a Deus. Cara, eu ouvi o Fernandinho falar isso, eu achei muito interessante. Davi não foi no exército inimigo lá com os filisteus achar o ritmo deles lá para trazer o ritmo para louvar a Deus. Não. Cara, Davi, ele foi o maior compositor da Bíblia, da história. Tanto que até hoje nós temos louvores com os salmos. Então, não existe isso de você querer pegar uma música do mundo para fazer uma música para Deus. Cara, na verdade, sabe qual é o ponto? Nós precisamos ter mais intimidade com Deus. Quando você tiver mais intimidade com Deus, é Ele quem vai mostrar para você aquilo que você está fazendo errado. Tanto porque o que é esse vídeo diante do Deus Todo-Poderoso que pode te convencer daquilo que você está fazendo errado? Mas eu, como um servo do Senhor, que também sou filho de Deus, também tenho meus defeitos, tenho outros defeitos, muitos, e que o Senhor está nos ajudando, né, a viver uma vida melhor e diante dele. Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas eu posso sim sugerir, dar dicas, eu posso sim aconselhar. E o meu conselho é, se você é um cristão e você ouve música secular, meu irmão, a sua intimidade com o Senhor precisa ser melhor. Precisa aumentar um pouquinho mais. Porque se você para um tempo, seja 2 segundos, sei lá, 2, 3 minutos, que seja para ouvir uma música. Ai, não, eu gosto tanto dessa música, é romântica. Ai, eu gosto tanto dessa música, não fala nada demais. Você vai parar o que você está fazendo de sua vida, que era para ser uma vida de adoração, para ouvir outras coisas, para fazer outras coisas. Complicado. Aí entra também um tema que você também pode estar pensando, ah, mas e as séries? E os filmes? Não é a mesma coisa? Esse é um tema para outro assunto. O assunto de hoje é a respeito de música secular. E a minha dica é, e eu a sigo, não escuta música secular não, irmão. Gasta o seu tempo buscando e louvando ao Senhor. Na verdade, tudo aquilo que nos separa do Senhor é pecado, né? E se você está perdendo o seu tempo ouvindo música secular, cantando outras coisas, isso pode sim estar te separando do Senhor. Isso vale para qualquer outra coisa também. Deus abençoe.